Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme ficou combinado na lição passada, hoje estaremos falando sobre o sábado. Quanto ao sábado, sua ordenança foi antes da Torá, ou lei durante a Torá, depois da Torá. O sábado é mandamento, estatuto e ordenança. Tornou-se um sinal para Israel e um memorial para as demais nações. Yeshua, Jesus o judeu, não anulou o sábado, ele não mudou o dia e ninguém tem instância para fazê-lo. A cura de uma pessoa neste dia não quebra nem anula a sua observância. O apanhar espiga de milhos neste dia pelos discípulos de Yeshua para comer também não transgrediu o mandamento, pois se tratava de uma questão de sobrevivência. Os discípulos vinham de uma caminhada muito longa, extenuante, e estavam cansados, muito famintos e precisavam urgentemente de alimento. E tiveram neste dia a oportunidade, ao passar pela plantação do milharal, ter o alimento. A vida é mais importante que estes e muitos outros mandamentos. Segundo a tradição judaica, Pikuach Nefesh, salvar uma alma, aquele que salva uma vida é como se tivesse salvado o mundo inteiro. Com base nesse conceito para a salvação da vida, só 3 mandamentos não podemos transgredir por nada, nem pela própria vida. O amor a Deus, que proíbe todo e qualquer tipo de idolatria, cuja ação é pecado contra o eterno. Dar ou indicar alguém para ser morto, para que outro mate, e o cometer imoralidade, basicamente o incesto, a mais pervertida prática sexual ilícita, conforme está em Levítico capítulo 18, do versículo 6 ao 24. Confira, leia. No sábado em Israel, quem trabalha com a vida, como médico, enfermeiro, motorista, bombeiro, policiais e demais funções semelhantes, são considerados como os observadores da guarda do sábado. O sábado foi dado para o descanso pessoal, para a interação familiar. É como dia primordial para a adoração a Deus. Há promessas de bênção e da participação na casa do Senhor para quem guarda o sábado, independente de ele ser judeu ou não. Está em Isaías 56, do versículo 6 e 7. Está escrito: aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardam o sábado, não profanando, e os que abraçarem o meu concerto também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Leia, confira a partir do versículo 1. Portanto, senhores, o sábado é questão fechada para Deus. No livro de Deuteronômio, dos 13 versículos que formam a compilação do Decálogo, os 10 mandamentos, 4 deles estão relacionados com a guarda do sábado como dia de descanso. Gênesis 2:2 diz: ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que fizera. O dia 7º foi criado por causa do homem, permanece hoje e assim continuará até entrarmos ao repouso milenal. Os discípulos de Yeshua guardavam o sábado. A Carral, a igreja militante do primeiro século, permaneceu se reunindo no dia de sábado para estudar a porção da Torá, conforme mostra o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14, 15, 42 e 44, capítulo 15, versículo 21, capítulo 16, versículo 13, capítulo 17, versículo 2, capítulo 18, versículo 4, e em outras referências mais. Assim, prosseguiu até as promulgações dos editos reais e das encíclicas dos bispos de Roma. Razões para se guardar o sábado. Primeira razão,
porque o sábado é o dia abençoado. Gênesis 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera. Depois de criar todas as coisas no sétimo dia, Deus descansou e abençoou. Exemplo do próprio Deus para a humanidade. A essência pessoal do Eterno e seus atributos divinos apontam para uma compleição de um ser extremamente indelével, incansável, absolutamente forte. Portanto, sem necessidade alguma para descansar. Todavia, descansou para exemplo do futuro da humanidade que pretendia formar. Reflexo da sua imagem e semelhança, que por não ter a constituição do Eterno, iria se cansar, se esgotar, esmorecer e precisar de reposição de força para mais uma semana de trabalho. Também para o descanso dos animais a serviço do homem, sendo desta forma o sábado uma fonte para a reposição de energia de um modo geral. Segunda razão, porque o sábado é o dia santificado, isto é o dia separado dos demais dias. Só ele tem o nome sábado. Gênesis 1, 31 e 2, 3. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Os demais dias não recebem a bênção nem a santificação do Eterno. Nos demais viu Deus que tudo que houvera criado, feito, era bom. Terceira razão, porque o sábado é o dia para descanso ordenado por Deus, para descanso do corpo e da mente do homem. Deus não mudou o dia e tampouco o homem tem instância para fazê-lo. Seja ele o Papa, seja ele o rei, seja ele sacerdote, profeta, toda e qualquer autoridade existente em qualquer época na Terra não tem poder para modificar o dia que o Eterno determinou. Quarta razão, porque o sábado é um mandamento do decálogo. Deuteronômio capítulo 5, do versículo 12 ao 15. O sábado faz parte das 10 palavras ou mandamentos. Por sinal, é o quarto. Assim como os 9 estão em voga, o sábado também. Não mudou nada. Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11, diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou o Senhor, o dia do sábado, e o santificou. O mandamento é universal e tem punição para quem quebra. Somente aqueles que lidam com a manutenção da vida podem trabalhar no sábado, como os médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, motoristas de ambulância e outros mais, como já falei no item passado. Quinta razão, porque o sábado é o dia para se reunir com a família e juntos louvar ao Eterno pela providência divina. O sábado é para descanso e coinonia familiar, tanto do patrão como do servidor, até dos animais que estão a serviço dos donos. Todos, sem exceção, precisam de um dia para descansar e reposição de força, buscar reposição de força física e mental para mais uma jornada de trabalho. E o dia que determinou o Criador foi, e continuará sendo o sábado. Sexta razão, porque o sábado é uma festa semanal. Levítico capítulo 23, versículo 3. 6 dias obra se fará.
mas ao sétimo dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhuma obra fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. As outras festas têm mandamento para serem celebradas uma vez no ano, mas quanto ao sábado, o mandamento é para celebrar de 7 em 7 dias. O sábado tem início às 18 horas de Yom Shishi, quer dizer, do dia sexto, que nós conhecemos como sexta-feira, e termina às 18 horas do sétimo dia, o sábado. Logo após o encerramento do sábado, tem a celebração da Havdalah, encerrando. E a partir de então tem início Yom Rishon, que é o primeiro dia da semana, que hoje recebe o nome de domingo. Neste momento, nesta ocasião, os discípulos de Yeshua davam início a seu Dat Hadon, que é a ceia do Senhor. Esta é a razão para a ceia do Senhor acontecer no domingo. Mas era no domingo que, para nós, é o sábado à noite, né? Então, porque o dia para Deus começa, o dia de Deus começa depois das 18 horas, né? Sétima razão, porque Yeshua, Jesus, o judeu, tanto guardava como celebrava no Shabat a Torá. Ele não aboliu a Torá, a lei, como tem sido erroneamente ensinado, mas ampliou a Torá. O incidente no milharal, como já me reportei, não é considerado quebra do Shabat, pois se tratar de sobrevivência. Eles vinham de uma viagem e estavam com fome. A situação aplica-se à forma do item 4. A vida é mais importante que muitos mandamentos. Leia o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Oitava razão. Porque não existe declaração nenhuma na Brit Hadashah, o Novo Testamento, dizendo que o sábado foi abolido, cancelado e que deve ser guardado o domingo. O livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade de escolha e decidir que Deus nos deu, é uma lei universal e eterna que Deus não intervém. Por esta razão, o homem decidiu abandonar o sábado e escolheu o domingo, primeiro dia da semana, para o descanso. Como Adão e Eva responderão pelas devidas consequências. Todavia, para o povo judeu, o povo que se chama pelo nome do Eterno, o sábado, além de ser uma mitzvah, que é um mandamento, é estatuto e também um sinal de uma aliança eterna com Deus. Portanto, o sábado tem foro universal e eterno. As leis humanas não têm instância para modificar, anular ou transferir de dia. Por interpretações e traduções erradas, involuntárias ou por adulterações maldosas das Escrituras, tem sido a causa de doutrinas erradas e ensinos torcidos por maus obreiros para o aproveitamento próprio. Isto já acontecia nos primórdios da carral igreja, principalmente com as epístolas do apóstolo Paulo, conforme apresenta o apóstolo Pedro na sua segunda epístola universal, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as Escrituras para a própria perdição. Veja aí. Portanto, senhores, muita coisa tem a carral, igreja atual para refletir. Tomar coragem e corrigir o que foi mudado por Roma. O Eterno, bendito seja Ele, não permite que seu filho despose uma noiva contaminada com o paganismo. A noiva precisa ter o cheiro do noivo, a sua santidade,
E também conhecer as festas que o noivo celebrava e conhece, porque o noivo é judeu, o noivo não é romano, viu? O noivo não é romano, o noivo não é grego, o noivo não é brasileiro, o noivo da carralda, da noiva é judeu. Espero com estas palestras ter respondido aos seus questionamentos, dirimido suas dúvidas a respeito dessas doutrinas, acrescentando mais conhecimento ao seu intelecto, sedimentar mais ainda a sua fidelidade em Deus e em seu Filho Yeshua, Jesus o judeu, e atingindo dessa forma o objetivo. Shalom, paz de Deus, paz com Deus, paz consigo mesmo, Mamon, equilíbrio financeiro, Begut, segurança física, né? É o verdadeiro Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Eterno levante o seu rosto e te dê Shalom, te dê a sua paz. Amém, amém e amém.